Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, todos estão bem. Graças a Deus. É tão bom a gente poder estar cultuando a Deus com alegria no coração, sabendo que somos dependentes do Senhor para tudo. Em todo o tempo somos dependentes de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Celso Simões, pastora Giane, e toda a igreja que juntos estivemos conosco aqui orando, intercedendo, domingo passado pela minha casa, pela minha família, graças a Deus minha esposa está aqui, está bem conosco, não foi só aquilo de domingo, a semana continuou, tivemos aí umas outras provações, mas Deus em todo o tempo esteve com a sua mão estendida e nos dando a vitória, porque Ele é Deus. Já antes de ler a palavra, eu quero dizer algo, já que eu estou falando sobre isso. Há momento que nós precisamos de oração. Há momentos que nós precisamos que alguém nos ajude em oração. E eu vou dizer algo que aconteceu comigo quarta-feira. Na terça-feira eu estive com a minha esposa no hospital até a noite, não estive no culto aqui. E na quarta-feira eu estive no nosso culto na sede, e ali eu sentia que eu precisava pedir oração, orar mais um pouco pela minha esposa. E fiquei ali, de repente um obreiro me chama para sentar próximo do púlpito, e foi me dado a oportunidade para estar orando pelos enfermos. E eu ouvi ali um testemunho já no mesmo momento de oração, do pastor Rubem Macedo dizendo, eu também precisava pedir oração. Mas foram tantos pedidos de oração que ele não pediu. Mas ele falou assim, mas nós vamos orar e vamos interceder. E naquele momento ele mandou uma mensagem para a esposa dele, perguntando do filho dele, que ele foi para a igreja e deixou em casa com 38 graus de febre. E ela disse para ele, a febre cessou. E naquele momento eu também tomei posse, porque eu estava ali aflito, pedindo a Deus que eu conseguisse ficar no culto. E pedi para minha esposa, qualquer coisa que acontecer, liga para mim. Eu saio do culto e volto para casa. Mas Deus foi tão bom que tem cuidado de nós em todo o tempo, porque Ele é fiel. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 39. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia. E você que crê, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Glórias a Deus. Já está ali? Nós vamos ler o versículo de número 39 e o 40 só. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. E então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. Diga graças a Deus. Podeis vos assentar. Querido, amado Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, eu peço nesse momento que o Senhor fortalece, nos dá graça, nos dá entendimento, abre a minha mente, Senhor, mais uma vez estou aqui e peço, diante de Ti, Pai, graça, sabedoria que vem do Senhor para ministrar a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós fizemos a leitura desse texto e
E é tão bom quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus e nós vemos um texto falando sobre Davi. E quem nunca ouviu contar as histórias de Davi? Ainda hoje o pastor falou aqui, as crianças estão nas pracinhas e ali elas estão ouvindo histórias bíblicas. E muitos de nós, ou muitas das nossas crianças, cresceram ouvindo histórias bíblicas. E uma das histórias que eu acredito que mais marcam a vida das nossas crianças é quando se conta a história de Davi. Davi e o Golias. A irmã Juliana disse que ela até tinha um gigante para levar lá, mas ele não quis. Né? Não quis ir lá na pracinha com as crianças. E ia contar uma história para eles, por que o gigante não quis? Certamente que ele sabia que ele ia ter que cair lá em frente das crianças. Aleluia. Eu quero pregar bem descontraído nessa noite, meus irmãos. Eu falei isso aqui hoje pela manhã. Quando nós sorrimos, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa vida. Ele vai fazendo com que você esqueça aquelas coisas que te entristeceu. Ele vai mudando a sua fisionomia, vai te aformoseando o teu rosto, vai enchendo o teu coração de coisas novas, e você se alegra em estar na presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o gigante tentou te entristecer hoje. O gigante tentou te parar hoje. O gigante tentou mostrar para você que ele é bem maior que você. Mas nós estamos aqui para falar de um pequenino, do pequeno Davi, mas guiado pelo grande Deus. Aleluia. A palavra que nós lemos aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo de número 39 e o 40, eu fiz questão de ler os dois versículos, porque no 39, nós vemos Saul oferecendo para Davi algo que para ele seria a segurança. E nós vemos Davi o rejeitando. E da forma que Davi rejeita é muito claro. Porque quando Saul fala para Davi, e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. E então disse Davi a Saul, não posso andar com isto. Não posso andar com isto. Pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo que estava sobre si e devolveu para Saul. Não exatamente nesta ordem, mas Davi conta para Saul uma história. E eu disse aqui que nós ouvimos as histórias de Davi desde a pracinha. As nossas crianças certamente estão lá ouvindo uma história de Davi. Mas Davi conta uma história para Saul. E quando Davi começa a contar a história para Saul, no versículo de número 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o teu coração a ninguém, por causa dele. Quem era ele? Por causa desse gigante. O teu servo aqui irá pelejar contra este filisteu. E Saul começa a ouvir aquela história, olhando para aquele jovem de pequena estatura. E Saul disse a Davi, contra esse filisteu, tu não poderás ir pelejar. Contra esse filisteu você não vai conseguir lutar. Por quê? Porque tu ainda és moço, mas ele já é um homem de guerra. Desde a sua mocidade, ele é um homem de guerra. E você é apenas um moço. Aí Davi vai e fala para ele. E quando eu digo contar histórias, eu estava meditando nessa palavra agora à noite, agora à tarde, e eu falando com Deus o que pregar nessa noite, Senhor. Aí Deus me deu como se fosse um tema para nós falarmos dessa noite. Que, como Davi contou a história para o rei Saul, todos nós também
devemos contar essas verdades bíblicas, porque é melhor nós distribuirmos para as pessoas informações que são verdades bíblicas, do que nós falarmos das coisas que aconteceram no dia de ontem, das coisas que vêm acontecendo nos dias anteriores, do que nós achamos que pode ser que aconteça amanhã. Então, as verdades bíblicas, elas estão aí para ser contadas. E quando nós contamos em nós, ela tem que surtir algum efeito. Um dos efeitos é em nós crer e despertar a nossa fé. Então, Davi começa a falar para Saul: o teu servo aqui apacentava as ovelhas de meu pai, e vi um leão, vi um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu lutava contra ele, e tomava a ovelha de volta. E quando ele começa a dizer isso para Saul, ele fala: eu livrava elas da boca do leão, eu feria o leão, eu feria o urso, mas eu resgatava a ovelha de meu pai. Glória a Deus. E ele começa dizendo isso. E aí ele fala assim: assim será também com este incircunciso filisteu. Ele será como um deles, porquanto ele vem ou ele afrontou o exército do Deus vivo. E no momento que ele devolve a armadura, devolve a espada, devolve o capacete para Saul, o versículo de número 40 diz: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de um ribeiro e pôs no seu alforje. Meus irmãos, nós sabemos que Davi, ele saiu da sua casa com um pedido do seu pai. Davi era apenas para ir até aquele lugar para levar o alimento para os seus irmãos. Davi era apenas para ir naquele lugar, não para guerrear. Davi foi ali, nem era para observar a guerra. Então Davi não foi preparado para lutar. Mas no momento em que Davi dispensa o alforje, dispensa a espada, dispensa a armadura, Davi desce ao ribeiro e pega apenas 5 seixos, 5 pedras. Aleluia, Jesus. Se ele não foi preparado, certamente Davi imaginava que agora eu estou preparado. E a palavra seixos, que quer dizer pedra, é uma pedra polida, é uma pedra dura, é uma pedra de cachoeira. Ele diz pedras do ribeiro porque é aquela pedra que já passou por vários tombos, por vários embates, e aquela pedra polida com uma dureza bem maior que as outras. Davi desce lá e escolhe apenas 5. E eu quero nessa noite que você fique atento Aleluia. a essa palavra. Por que Davi escolheu apenas 5 pedras? Glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Segundo alguns estudiosos, historiadores, dizem que no exército filisteu havia 5 gigantes. E Davi levou 5 pedras consigo. Não que ele estava pensando se eu errar ou não, se os outros vierem, tem para eles também. Aleluia. Então Davi não estava preparado, mas agora Davi se prepara. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: se prepara. Se prepara. Se você não está preparado, se prepara. Aleluia. Aleluia. Cada uma dessas 5 pedras tinha um significado. Cada uma dessas 5 pedras tinha uma representação. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar você ligado nessa mensagem, Aleluia. porque nós vamos falar sobre uma dessas pedras. Não vai dar tempo de falar das 5. Nós vamos falar de uma dessas pedras. Apenas a pedra que foi lançada no gigante. O que simbolizava aquela pedra? As outras 4 pedras que ficaram no alforje, cada uma delas tinha um significado também.
E eu quero dar um nome para essa pedra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu deixei aqui anotado que são 7 verdades bíblicas que todo cristão precisa saber. Meus irmãos, todo cristão precisa saber a verdade. Todo cristão precisa saber a verdade. E eu disse, é melhor nós trabalhar distribuindo essa verdade que está na palavra de Deus, do que nós ficar falando o que nós ouvimos no jornal de ontem. Então, a primeira pedra, a pedra que foi lançada sobre o gigante Golias, eu vou dar o nome para ela da pedra chamada fé. A pedra que simbolizava a fé. Glória a Deus. Davi, pela fé, dispensou toda aquela armadura, todo aquele armamento. E Davi desce ali e pega apenas 5 pedras. E a pedra que Davi coloca agora sobre a sua funda é a pedra da fé. Porque Davi liberou uma palavra, eu estou indo contra esse incircunciso, enquanto ele vem com armas contra mim, eu vou com ele em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você luta, quando você enfrenta o gigante pela fé, com o Senhor dos Exércitos, Ele move, através da sua fé, Ele faz com que o gigante recua, Ele faz com que ele tomba, Ele faz com que ele mude a rota, porque é pela fé, meus irmãos. O que é que está te afrontando? Quem é que está te afrontando? Quem é que está se levantando no teu caminho? Aleluia. Nós, embora estamos vivendo dias aqui, meus irmãos, dias, nem estou falando de anos, foram dias que nós enfrentamos dias difíceis, e não foram fáceis mesmo. E a pandemia tem assustado muita gente, tem feito com que muitos cristãos perdessem a sua fé, dispensaram as armas e não buscaram uma nova arma para continuar lutando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As 7 verdades bíblicas. Louvado Primeira seja o dessas nome do verdades: Senhor. o justo viverá pela fé. E quando nós olhamos para esse texto bíblico que está lá em Abacuque e Hebreus também, que o justo vive pela fé. Quando nós falamos sobre ser justo, nós olhamos para Deus e entendemos que justo é algo que vem de justiça. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é juiz, Aleluia. Deus é rei. E Deus gosta das coisas certas. Aleluia. Então aquele que é justo, ele vive pela fé, ele anda pela fé. E Davi, pela fé, pegou aquela pedra e sai em direção ao gigante. Aleluia. Segunda verdade que eu tenho que dizer nessa noite: Glória a Deus. nenhuma pessoa consegue agradar a Deus se não cultivar a sua fé. Verdade. Porque a fé, meus irmãos, a minha fé é diferente da sua. E existem pessoas que não têm fé como você tem. E às vezes, diante dessa situação que você está passando, você, pela sua fé, você libera a palavra. E se levanta um monte de pessoas querendo roubar de você a sua fé. Não deixa ninguém roubar de você Glória a a sua fé. Deus. Quando Deus falou para Moisés que havia um lugar, a terra prometida era a terra de Canaã. Deus falou com Moisés. E aqueles que estavam ao lado de Moisés, todos ouviram. Principalmente Josué e Calebe. E quando chega o momento de entrar na terra,
é enviado para lá os espias. E quando os espias voltam de lá, eles voltam falando algo diferente que abalou a fé daqueles que haviam ouvido a promessa de Deus. Os 10 espias, os 12 espias, quando voltam, 10 traz um relatório de desânimo. Aí 2 chegam e falam assim, olha, não é bem assim como eles estão dizendo, não. Lá tem gigante. Tem. Mas pela fé nós vamos vencer. Pela fé nós vamos entrar lá. Meu líder, não desanima não. Está difícil. Nós vamos vencer. Nós estamos contigo nesse projeto. Nós vamos contigo, pela tua fé. Nós vamos lutar com você. Porque era a promessa de Deus. A promessa de Deus. Embora 10 não criam, não tinham fé. Quem não tem fé, não entraram na terra. Não tinha fé suficiente para guerrear, para lutar, não entraram na terra, realmente, não entraram. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. É por isso que eu disse, tem momento que nós precisamos ter fé. Há momento que você precisa ter a pedrinha. Há momento que você precisa carregar consigo essa pedrinha chamada fé. Terceira verdade que você precisa saber. Você não pode ter fé e continuar ligado às coisas espirituais desse mundo. Aleluia, Jesus. Você não pode ter fé, porque fé é algo que move em nós uma intimidade entre nós e Deus. Mas quando eu falo intimidade, nós temos que estar ligados nas coisas espirituais com Deus. Se nós estivermos ligados com as coisas desse mundo, a nossa fé é vã. Uma hora nós cremos, outra hora nós já não cremos em mais nada. É verdade. Uma hora nós ouvimos a palavra e até acreditamos que vai acontecer. Mas nós estamos tão ligados com as coisas desse mundo que perdemos a nossa fé. Ou seja, perdemos a nossa pedrinha. Aleluia. Tu és fiel. Aleluia. João capítulo 10, versículo 38. Glórias a Deus. João capítulo 10, eu vou ler aqui, versículo 38. Glória a Deus, fala sobre em quem que nós devemos crer e confiar. Glória a Deus. João capítulo 10, verso 38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Palavra de Jesus. Você precisa conhecer e crer. Por que eu disse primeiro? Você precisa conhecer. Porque muitas vezes nós não cremos porque nós já não o conhecemos mais, aquele que é poderoso para fazer as boas obras na nossa vida. E Jesus disse, se eu as faço, e embora você não creia em mim, crede pelo menos nas obras que eu faço. Para que entendais e saibais que o Pai que está em mim e eu estou no Pai. Louvado seja o teu nome. E é só Jesus que pode fazer isso, meus irmãos. É verdade. Quarta verdade está em Hebreus capítulo 12, verso 2, aonde Jesus fala sobre o consumador da nossa fé. E fitando os olhos nele,
os olhos, e fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Jesus é o consumador da nossa fé. É Ele, é nele que nós Aleluia, devemos Jesus. confiar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quinta verdade que eu quero dizer aqui nessa noite. Romanos capítulo 10, verso 17. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, eu disse aqui, é melhor nós falar das verdades que estão na Bíblia do que o que nós estamos ouvindo. E nós estamos usando verdadeiramente a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. E logo a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Meus irmãos, se nós pelo menos ouvir a palavra, Aleluia. a palavra vai despertar em nós a nossa fé. Se nós ouvirmos a palavra, pelo menos nós vamos conhecer quem é verdadeiramente a palavra. Aleluia, Jesus. Porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. E se nós ouvirmos, nós estamos ouvindo quem? Ao próprio Senhor Jesus. E logo a fé vem para nós, é pelo ouvir. E é tão bom quando nós paramos para ouvir. Porque muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós não paramos para ouvir. Ler então menos ainda. Desculpa falar isso. Né? Se não paramos para ouvir, para ler menos ainda. Estamos falando de quê? Da palavra. Da palavra. E tem momentos que nós queremos ouvir a palavra de Deus. Tem momentos que nós queremos ouvir Deus falar conosco. E que maneira Deus fala conosco? Através da sua palavra. Talvez você saiu da sua casa hoje dizendo, Deus, fala comigo. Deus, me dá uma direção. Deus, eu preciso ouvir uma sua palavra. Deus, eu preciso de algo para amanhã, para hoje. Aleluia. E Ele está dizendo, filha, ouve um pouco mais a minha palavra. Creia. Glória a Deus. Receba pela fé. Aleluia. Grande é o Senhor. A sexta verdade está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Glória a Deus, já está aqui. Quando o apóstolo Paulo fala, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando, a qual alguns já fizeram naufrágio na fé. Meus irmãos, a palavra naufrágio, naufragando na fé. Muitas pessoas não têm conservado a sua fé. É, Jesus. E o naufragando, ele está afundando. Cada vez mais por não ter fé. Está naufragando, está afundando, está perdendo o controle, está descendo as profundezas por não ter mais fé. E é tão bom quando nós temos a fé e guardamos a fé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Sétima verdade que você precisa saber. 1 João, capítulo 5, verso 4.
Glória a Deus. Já está lá. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Glória a Deus. A nossa fé. Verdade, Senhor. Grande Deus. Nós precisamos saber que a fé verdadeira, ela tem nos ajudado a vencer grandes batalhas. A fé verdadeira tem nos concedido para nós, o crente, o cristão, grandes possibilidades de vencer. Através de Jesus Cristo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Não deixe roubar de você esse privilégio. O que é vencer o mundo? É lutas, são batalhas, são guerras, todos os dias. Lutas, guerras espirituais. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que já foi nascido de Deus, Glória a Deus. aleluia. Esta é a sua vitória, meu irmão. Essa é a vitória do crente. Essa é a vitória do cristão. Aleluia. E Paulo ainda diz assim que, mesmo no final da sua carreira, ele disse: eu guardei a fé. Batalhei, lutei, combati um bom combate. Não preciso mais disso. Vou guardar a minha fé. Paulo pega a sua pedrinha e guarda agora. Não preciso mais lutar. Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você crê? Aleluia. Você crê? Aleluia. Coloque-se de pé. Em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. Glória a Deus. Estaremos orando nesse momento. Pai querido e amado Deus. Há pessoas nessa noite, ó Pai, que vieram aqui para ouvir uma palavra, Senhor. E eu creio, ó Pai, que o gigante já caiu por terra.